O que dizer sobre as almas do purgatório? 2 ou 3 ideias importantes. Primeira, que está um bocadinho antes da questão do purgatório, é um erro que se difundiu muito nos tempos em que vivemos, é a ideia da reencarnação. É um erro que infelizmente se espalhou muito. Em Itália, há uns anos, fizeram um estudo e chegaram à conclusão que 70% dos italianos acreditavam na reencarnação. Eu acho que não há de ser tanto, mas é um país muito católico, toda a gente foi batizada. Como é que há 70% de pessoas, de italianos, que acreditam na reencarnação? Porque a confusão em que vivemos hoje é enorme, enorme. E nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Temos tempo para ler a TV Guia. Não sei se ainda há a TV Guia, mas quando eu era criança havia. Temos tempo para ler a TV Guia, para ver o preço certo, e a telenovela e etc. Mas não lemos a Bíblia. É raro encontrar um cristão, infelizmente, que já tenha lido a Bíblia desde a primeira palavra à última. Não é ler pedaços da Bíblia, é ler tudo. Não é? Nossa, padre, mas a Bíblia é grande. Pois é, por isso é que todos os dias devemos ler um bocadinho. Não é preciso ler tudo numa tarde. Não é? Ninguém toma um xarope numa tarde toda. Não deve. Não é? Às vezes não. Mas nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. O que é especial da palavra de Deus? O que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus tem que uma palavra humana não tem? Se eu escrevesse um livro bonito, era interessante. Qual é a diferença da palavra de Deus para a palavra humana? Qual é a diferença de Deus para um homem? Deus pode se enganar? Sim ou não? E um homem pode se enganar? Sim. Então a diferença é que a palavra de Deus me dá sempre a verdade. E quem é que está interessado em conhecer a verdade? Eu estou, não é? Ou preferem ser guiados pela mentira? Sobretudo quando falamos das coisas mais importantes. De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? O que é que acontece depois da morte? Quem é que é Deus? O que é o pecado? Estas grandes perguntas Deus explicou-nos, Deus deu-nos a resposta e nós às vezes não conhecemos. Que triste. Não é? Que triste. Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu vejo tanta gente magrinha espiritualmente. Às vezes o corpo até não está mal, não é? Mas a alma está pele e osso. Pele e osso. Então alimentemos-nos da palavra de Deus. Sempre que vamos à missa, temos a palavra de Deus. Mas lá em casa é bom ter a Bíblia, até num lugar de destaque, ter um nichozinho arranjadinho, a Bíblia aberta, uma velinha, um crucifixo, tudo isso ajuda. Às vezes entramos na casa de um cristão e é igual às dos pagões. Vê-se o quê? Um cartaz do Sporting. Pois, pelo menos tem bom gosto. E depois não sei o quê, e depois às vezes até coisas que nem deviam estar lá no meio, não é? Um Buda. E não se vê um Jesus, não se vê Nossa Senhora, não se vê uma Bíblia. Pena, não é? Portanto, mudar. No fundo, nas nossas casas temos aquilo que amamos. Temos a fotografia da minha filha, da minha mãe, do meu avô. Então, e Jesus não está lá? Que estranho, não é? Porque a nossa casa mostra o que é que vai no nosso coração. O nosso quarto mostra o que vai no nosso coração. A palavra de Deus, como eu dizia, Deus, porque é que eu falei um bocadinho disto? Porque Deus nos disse o que acontece depois da morte. E Deus disse-nos que depois da morte há o chamado juízo particular. Carta aos Hebreus. Agora não tenho aqui a Bíblia, não vamos ler. Vocês confiam em mim, mas quem quiser, depois lá em casa vai ler. Carta aos Hebreus Deus diz que os homens morrem uma só vez e depois há o juízo. Depois no Evangelho de São Mateus e noutros Evangelhos, Jesus fala no juízo universal. A Carta aos Hebreus fala do chamado juízo particular. Ou seja, depois da morte, a alma
Tecnicamente, a morte é a separação da alma do corpo. Nós somos corpo e alma. E a nossa alma é uma alma imortal. É uma alma que Deus nos deu no momento da concepção. No momento em que nós começamos a existir, na barriga da nossa mãe, Deus infundiu uma alma imortal. E essa alma imortal, como o próprio nome diz, é indestrutível. Tem início, Deus a criou, mas não tem fim, porque não morre a alma. A alma no momento da morte, a alma separa-se do corpo. O corpo depois corrompe-se, mas a alma subsiste. E já não tem o braço, nem as pernas, já não está unido ao corpo, mas continua a pensar e continua a amar. Inteligência e vontade. São duas faculdades espirituais, não estão ligadas aos nossos sentidos. O nosso olho não consegue, a nossa visão não consegue ver sem o olho, mas a nossa inteligência consegue pensar sozinha, porque é uma faculdade espiritual. E a nossa vontade também. E nisso somos parecidos com os anjos. Os anjos também são inteligência e vontade. Também têm estas duas faculdades. E depois do momento da morte, como diz a Carta aos Hebreus, há o juízo. Se nós formos ler o Catecismo da Igreja Católica, que é outro livro, quem tem pouco tempo para ler a Bíblia, mas eu queria um bom resumo da Bíblia, não tenho tempo. Não é? O que é que Deus diz assim de uma maneira rápida, sem estar porque eu comecei a ler e depois aquilo fala de umas batalhas e não sei o que mais. O Antigo Testamento apanhei uns sustos, não percebo nada daquilo. Então compra o Catecismo da Igreja Católica. É o melhor resumo do que Deus nos disse. E bem organizadinho. Por temas, Catecismo da Igreja Católica. E lá, falando do juízo particular, a Igreja ensina, a partir da Palavra de Deus, não é? Recolhe as várias passagens da Bíblia em que Deus fala deste tema e depois explica de uma maneira muito catequética, catecismo. Depois da morte, a nossa alma é chamada à presença de Deus. E vemos, à luz de Deus, que é a verdade, no fundo, a nossa verdade, a verdadeira condição. Nós achamos que nos conhecemos a nós próprios, mas temos uma ideia bastante pobre e errada sobre quem nós somos verdadeiramente. Quando estamos na presença de Deus, Deus ilumina-nos com a sua luz e aí é que nós vemos o que é que verdadeiramente somos. Seu padre, apanhei um susto. Aproveita o tempo que Deus te dá. Vamos ver verdadeiramente, à luz de Deus, quem nós somos. E vamos ver como que Deus dá-nos essa graça. Vemos como que, digamos assim, numa fotografia, num filme, toda a nossa vida, todo o bem que fizemos, todas as consequências das nossas boas ações, as nossas boas ações não terminam logo ali. Têm muitas consequências. Vou dar exemplos banais. Uma mãe que chega à casa e o filho vem todo contente. Mãe, tive positiva no exame de matemática. E a mãe diz, muito bem, meu filho, dá-lhe um beijinho e um abraço. Aquele beijinho daquela mãe não ficou só ali. Aquela criança cresceu sabendo que era amada. E isso mudou, teve muitas consequências na vida dela. Aquela criança um dia vai ser mãe e pai e vai conseguir amar, porque foi amada. Não é? Então, o bem que fazemos toca a vida de muita gente, indiretamente. Fazemos o bem diretamente a esta pessoa, mas depois esta pessoa faz, o bem não para. É como aquelas pedrinhas, aquelas ondinhas, quando se tira uma pedra ao lago, não é? Faz várias ondinhas, não é? Cada vez maiores, não é? Então o bem é assim, o bem que fazemos, o amor de Deus em nós. E o mal, infelizmente, também. O mal não para logo ali. Às vezes o mal que fazemos tem consequências, Uma mãe ou um pai que trata mal um filho, que diz alguma coisa, não prestas para nada. Uma frase tão simples como essa pode destruir muito uma vida. E depois aquela pessoa cresceu mal, deprimida, não sei o que mais, depois
uma bola de neve de problemas. O mal tem consequências. E, como eu dizia, no juízo particular, na presença de Deus, nós vamos ver todo o bem que fizemos ao longo da nossa vida e todas as consequências desse bem, que nós não conhecemos, a maior parte. A maior parte das consequências do bem que fizemos nós não conhecemos. Vamos ver o momento da nossa morte. Vamos ver até onde é que chegaram as ondinhas do lago. E também com o mal. Vamos ver todo o mal que fizemos e todas as consequências do mal. E vamos ver o efeito verdadeiro que esse bem que fizemos e esse mal que fizemos tiveram na nossa alma. Porque quando nós fazemos uma ação boa, isso transforma-nos. Não é só aquilo que fazemos. Por exemplo, eu vou dar, agora vem a Quaresma, vou dar uma esmola a um pobre. Há lá um vizinho meu que é pobre, eu fui lá e ajudei. Dei uma esmola, dei-lhe um almoço. Essa minha ação teve um efeito na vida da outra pessoa. Certo? Ficou mais gordinho. Mas também teve um efeito na minha vida. O bem que fazemos transforma-nos espiritualmente, se nós quisermos. Eu tornei-me uma pessoa melhor. Por isso havia um padre da igreja que, se não me engano, é São Gregório de Nazianzo, que diz que nós somos pais de nós mesmos. No sentido que as nossas ações transformam-nos num certo tipo de pessoa. Uma pessoa que faz muitas obras de caridade torna-se uma pessoa boa, caridosa. Não é? Uma pessoa que faz crescer em nós as chamadas virtudes. E as ações más fazem crescer vícios, disposições para o mal. Então, no juízo particular, nós vamos ver como todas as nossas ações nos foram transformando numa direção ou noutra. É como se cada um de nós, não sei se imaginem, um escultor, quando tem um pedaço de pedra e vai esculpir uma estátua de Nossa Senhora de Fátima. Aquilo não é com uma martelada que sai a Nossa Senhora. Não é? São precisas muitas marteladinhas pequeninas. Pim, pim, pim. Assim é a nossa vida. A estátua que se tornou a nossa alma, digamos assim, aquilo que nós somos, é consequência de muitas ações que fomos fazendo, boas e más. As marteladinhas boas é uma estátua bonita. As outras é um disparate ali no meio. E depois há três consequências possíveis, ou três desfechos possíveis no juízo particular. As almas que responderam ao amor de Deus, digamos assim, e às graças que Deus nos deu. Deus, no fundo, anda a namorar cada um de nós desde que nós nascemos. De muitas maneiras. A nossa vida é um filme de Deus à nossa procura e a piscar-nos o olho. E nós, às vezes, olhamos para Ele e piscamos também. Às vezes dizemos, vá para isso, vou para a praia. Às vezes nós não queremos saber de Deus nem do amor de Deus. Portanto, a nossa vida pode ser lida como a iniciativa de Deus, à nossa procura, como se Deus quisesse namorar connosco, entre aspas, não é? Deus quer nos conquistar para Ele, para o seu amor, e a nossa resposta. E há quem aceita o amor de Deus na sua vida e responda ao amor de Deus com amor. Há quem aceita mais ou menos e que responde aqueles namorados que são assim, é um bandido, esse meu namorado. Ele diz que gosta de mim, mas depois vai para o Benfica. A nossa vida às vezes é assim, não é? Deus, depois vem o Benfica, lá vou eu, do autocarro. Então e a missa? Fui para o Benfica. Não é? E, na pior das hipóteses, outra atitude que, infelizmente, é aqueles corações que resistem ao amor de Deus. Deus a convidar-nos, vem ter comigo, eu gosto de ti, olha para mim. E há pessoas que dizem, não quero,
resistir ao amor. Não quero, não quero, não quero. Quais é que são os 3 desfechos? Céu, purgatório e inferno. Hoje em dia, um dos erros que se divulgou mais foi que Deus é muito bom. Isto não é um erro, isto é verdade. Deus é melhor do que qualquer gente pensa. Mas Deus é bom, Sr. Padre, e no fim vamos morrer e vamos todos para o céu. Porque Deus é bom e misericordioso. É verdade, Deus é bom, melhor do que tu pensas. Se olhares para a cruz, agora na Quaresma, vamos meditar na paixão de Jesus. Deus ama-nos muito, mais do que... Nunca ninguém fez o que Jesus fez por nós. Nunca ninguém fez. Uma vez um amigo meu ajudou-me, que eu tive um furo, estava ali a chegar a Odmira, e agora, sei que mais... Ele lá me veio safar. Não é? Jesus deu até à última gota de sangue por cada um de nós. Portanto, o amor de Deus é uma coisa... Mas, para eu poder receber a vida eterna, que Ele pagou na cruz por mim, portanto, o bilhete está pago, é preciso eu aceitar este amor na minha vida e responder a este amor com amor. Portanto, há uma parte que depende de mim, certo? Há uma parte que depende de Deus. Se Deus não me oferecesse a salvação em Jesus, não havia céu para ninguém. Mas Deus ofereceu-nos a todos o seu Filho único, que morreu por todos, para que todos se possam salvar. Todos se possam. Depois, a salvação também depende do nosso acolhimento, da nossa atitude. E aqui é que entra a parte mais complicada. É que cada um responde da sua maneira. Há uns que aceitam, há outros que não aceitam. Há uns que aceitam, como dizia aquele namorado meio... gosta mais do Benfica do que coisa. Também gosta dela, mas gosta pouco. Não é? E às vezes a nossa relação com Deus é assim. Não somos contra Deus. Mas depois quando está a dar o Benfica... Seu Padre, o que é que eu faço? Deus não merece o segundo lugar, nem o terceiro no nosso coração. Isto acontece-nos a muito, a nós. Então, este erro divulgou-se muito, que Deus é bom e, portanto, vamos todos para o céu. Isso, no fundo, é negar a liberdade humana. Esse erro inclui a ideia de que a nossa resposta é indiferente. Deus faz tudo para a nossa salvação e se a gente gosta dele ou não gosta, não muda nada. No fim, vamos todos para o céu à força. Não é verdade. Deus leva a sério a liberdade de cada um dos seus filhos. Leva muito a sério a liberdade de cada um dos seus filhos. De cada um dos seus filhos. E cometer um pecado grave, um pecado mortal, como nós chamamos, é dizer a Deus que não quer o amor dele. Mortal no sentido que mata a vida de Deus em nós. É dar-lhe com a porta na cara, digamos assim. Os profetas do Antigo Testamento usavam muito a imagem do adultério, para a gente perceber o que é o pecado. Imaginem, estar casado com alguém e o pecado é, muito bem, estou casado contigo, mas ando com a outra. Isso está certo? Não. Isso é grave? É. O pecado é grave. O pecado é adultério. Se quiserem, o profeta Oseias e por aí afora, vários profetas do Antigo Testamento usam esta imagem. O pecado é infidelidade a Deus. É infidelidade a Deus. E o pecado tem consequências. Deus, infelizmente, Deus tenta até a hora da morte trazer-nos para Ele. Mas nunca força a nossa liberdade. Nunca, 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 nunca. Podemos arrepender-nos até à hora da morte. Temos o exemplo do bom ladrão. O bom ladrão andou a roubar. Roubar é grave. Quer dizer, depende, não é? Da quantidade. Não é? Se for um Smartie, se for não sei, uma coisa levezinha, não é? Roubei, sei lá o quê, uma caneta à irmã Cristina. Não é muito grave. É assim uma semana no purgatório, mais ou menos. Mas se for uma coisa mais grave, não é? Roubei um carro, é uma coisa grave, não é? Portanto, o bom ladrão fez uma coisa grave. Não sabemos o que é que ele roubou, mas para ele ser crucificado na cruz era grave. Porque ele próprio diz, nós estamos aqui porque merecemos.
se verem no Evangelho. Não é? Portanto, ele próprio reconhece que aquela pena que ele está a receber é justa, que ele fez mal. Mas Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, até à hora da morte, Deus vai estar lá a tentar trazer-nos para Ele. E se nós nos arrependermos, e se o nosso arrependimento for sincero, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ouviu o bom ladrão. Agora há algumas pessoas que estão a pensar, ei, isso é muito bom. Portanto, vou ao Benfica e quero lá saber, e antes de morrer vou dizer, Senhor, perdão, lembra-te de mim. Não é? Há muitas pessoas que pensam assim, adiar a conversão e depois esperam à última da hora, como parece aquelas portas do comboio, estão mesmo a fechar e a gente, salta lá para dentro, fecham as portas, escapei, escapei e entrei no comboio mesmo à última da hora. Esta lógica, qual é o problema desta lógica? Tem dois problemas. Um é, quando normalmente vivemos no pecado, habituamos-nos ao pecado. E quanto mais nos habituamos ao pecado, mais difícil fica sair do pecado. Nós habituamos-nos ao pecado e começamos a ficar confortáveis, entre aspas, no pecado. A criar raízes no pecado. E a conversão torna-se cada vez mais difícil. Portanto, viver no pecado é perigoso. Porque é como as árvores. Imaginem as árvores. As árvores, quando são novinhas, são tenrinhas. A gente põe ali uma cana e põe assim uma coisa e ela depois cresce o ramo para ali e tal. Mas quando se tornam maiores, mais velhinhas, já não mudam muito. Vão ficando ali a rígida, aquilo já não muda nada. Muda pouco. E a nossa vida acontece isto. O nosso coração vai se endurecendo no pecado. Vai ficando disposto ao pecado. E então esta ideia de eu vivo como um pagão, Benfica todas as semanas. Não tenho nada contra o Benfica. Mas sou do Sport. Mas sou um sportinguista que não sou contra os benfiquistas. E se o Benfica ganhar eu fico contente. Só se não for contra o Sporting é que não fico muito. Se o Benfica for lá fora então, ainda bem, fico contente. É um grande clube, é quase tão bom como o Sporting. Pronto. Só pá, tenha juízo, estamos no retiro. Então, voltando atrás, o nosso coração vai se dispondo ao pecado e, portanto, os anos vão passando e torna-se cada vez mais difícil largar o pecado. É a história do vício. Não é? Imaginem um vício, o álcool. Eu bebo só um copinho, isto não dá. E depois, de repente, e quanto mais bebo, mais o vício me escraviza. Mais o vício. E, portanto, não brincar com o fogo. Porquê? Porque depois tu queres sair e já não consegues sair. Segunda coisa, o problema desta lógica de pensar. Nós não percebemos é que pensar assim, há três erros. Portanto, há esta coisa que a gente fica habituado e não consegue sair. Há outra coisa ainda mais grave, que é esquecer que o pecado magoa a quem? A Jesus. É? Olhem para Jesus. Aquelas cravos, aquela coroa de espinho. Qual é a causa verdadeira de tudo aquilo? Os nossos pecados. Portanto, pecar significa magoar Jesus. Não tem graça. Não dá para pensar, eu vou pecar e depois, pronto, só pá, a gente arrepende-se. Não é? É como se eu dissesse, vou ver a minha namorada, vou-lhe dar uns socos na cara, mas depois peço desculpa. Não é? Não tem lógica. Não tem lógica. Não é? Não tem graça. Mas infelizmente nós às vezes esquecemos que o pecado ofende Jesus. Isto é triste. Não é? A gente esquece. O pecado deixa o pecado magoa Jesus. Por isso, se eu amo Jesus, não magoo Jesus, por definição. E a última ideia é, infelizmente, Jesus, eu não consigo sair e agora foi-se. Não saber o dia da morte. Não sabemos, exatamente. Não sabemos o dia da morte. Portanto, não sabemos
ninguém tem a vida na mão, não é? Houve um amigo meu no outro dia, estava para apanhar um avião nos Estados Unidos, 41 anos, tinha a minha idade. Uma filha de uns meses e morreu no check-in. E agora? E agora morreu. Não é? Pronto. E portanto ninguém tem a vida na mão. E a gente às vezes adia e brinca com o fogo. Brinca com o fogo, não sabemos. Há bocado a irmã ensinou aqui uma jaculatória. Eu vou ensinar mais uma que agora gosto muito. Aqui não sei se é muito conhecida, eu aprendi lá no Norte, mas gosto muito dela. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. É isto mesmo. Esta vale a pena pôr um cartaz lá na casa de banho. Quando eu acordar de manhã, é Virgem Santíssima, não permitais que eu viva. É isto mesmo. Ou seja, não brincar com o fogo, não brincar com a minha salvação, não arriscar. Enfim, portanto, este grande erro de achar que todos morremos e vamos... O céu está no pacto. Ó, seu pá, o céu está no... Deus é bom? Não. A tua liberdade é uma coisa séria e verdadeira. Quem peca, quem faz um pecado mortal, não se arrepende, perde a vida eterna. Em Nossa Senhora de Fátima, o que é que mostrou aos pastorinhos? Já dissemos aqui hoje, infelizmente, não foi para os assustar nem traumatizar, foi o inferno. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas. Portanto, isto é sério. Hoje em dia já não se fala destas coisas, mas isto é o mais importante. Enfim, feitas as contas, de que serve uma vida cheia de Ferraris e de não sei o quê, se depois morres e vais para o inferno? Acaba tudo mal. E pelo contrário, qual é o problema de ter tido cancros e dores nas costas se depois vais para o céu? Fala bem, porque são trocos, a comparar com o que interessa mesmo. Então, depois, no juízo particular, há estes 3 desfechos. Quem resistiu obstinadamente à graça de Deus, ao amor de Deus na sua vida, condena-se. Por sua escolha. Resistir à salvação que Deus me oferece em Cristo. Eu não quero acreditar, eu não quero saber de Deus, eu não quero. Às vezes eu vejo, há pessoas que estão a morrer no hospital e nós perguntamos, olha, não quero que o padre vá lá confessar, e a pessoa diz, não quero receber nenhum padre. Pronto, não sabemos, depois ele ainda se pode arrepender, mas a gente vê que há pessoas que não querem Deus. E depois, eu penso que serão a maior parte das pessoas, só Deus sabe, não é? Não me cabe a mim fazer, só Deus sabe. A maior parte das pessoas são pessoas boas, graças a Deus, não são, mas que não respondem a Deus como Ele merece. É a história do mau namorado ou do mau marido. Não é? Também podia pôr a má esposa, porque isto não são só os maridos que são maus. Não é? Mas é, no fundo, alguém que nos ama e que faz tudo por nós e nós tratamos mais ou menos. Não é que é muito mal, mas... E então, quando morremos, vemos que, de facto, não amámos a Deus como podíamos e como Ele merecia que o amássemos. E que, em muitas ocasiões, o ferimos e o magoámos e que ainda não estamos prontos para entrar na sua presença. Isso chama-se purgatório. É um tempo em que Deus nos dá... É mais uma graça da misericórdia de Deus, o purgatório. É um tempo que Deus nos dá para nos prepararmos, purificarmos as consequências que o pecado deixou na nossa vida para entrar na vida eterna, no céu, digamos assim. A parte boa do purgatório é, ao contrário do inferno, o que é mau no inferno? É que é para sempre. É a perpétua separação de Deus. É a perpétua separação de Deus. Nós pensamos que, o fogo, e sofre-se muito, mas a maior pena, tecnicamente falando, é a privação de Deus. Porque nós todos fomos criados para Deus. A nossa alma, Santo Agostinho diz, nós temos sede de vós, Senhor, e o nosso coração não descansa enquanto não descansa em vós. Fomos criados para Deus, fomos criados para vós, Senhor. E então o inferno é, digamos que, uma eterna frustração. Porque nós percebemos que fomos feitos para Deus, que só em Deus está a verdadeira felicidade e vamos estar para sempre separados de Deus porque
quisermos. Não há arrependimento no purgatório. É uma coisa que às vezes é difícil de imaginar, porque é estúpido. Eles estão a sofrer, mas já não se arrependem. Estão-me a dizer que eu tenho que andar mais rápido. E com razão. Não é? Porque senão não chega à minha pergunta. Então, mas isto são coisas tão importantes que vale a pena. No purgatório, por muito que se sofra, e é um lugar de purgar significa purificar, não é? No purgatório, por muito que se sofra, há uma coisa muito boa que é esperança. Eu sei que vou para o céu. É só uma questão de tempo. Quem está no purgatório, mais tarde ou mais cedo, chega ao céu. É muito bom, é muito bom. As almas do purgatório ainda não veem Deus face a face, ainda não estão no céu. O céu é essa comunhão com Deus plena, mas rezam por nós, por exemplo. Há muita ideia de que as almas andam aí a atormentar as pessoas. Não, as almas não andam aí a atormentar as pessoas. Só padre, mas ele morreu, o meu tio, e depois ele apareceu ao meu sobrinho, etc. Pode acontecer? Pode, mas é raríssimo. E o que acontece com mais frequência é o demónio aproveita, o demónio é macaco, é esperto, é aldrabão, e então aproveita muitas vezes que morre alguém, que não sei o quê, e diz, agora é que eu vou aparecer com o fato do tio. Porque eles acham que o tio morreu e que precisa de missas, ou de velas, ou não sei do quê. E pronto. Então engana muitas vezes as pessoas. Morre alguém e faz-se passar por uma alma de um defunto. Cuidado. Normalmente é o inimigo. Mas é possível o defunto vir? É possível. Há casos em que Deus permitiu que uma alma do purgatório viesse pedir a alguém ajuda. Mas é raríssimo. E pelo contrário, é muito frequente as supostas almas que andam aí é truque do inimigo. Portanto, isto é um conselho de amigo que eu vos dou, que eu vejo muito. Como é que sabe isso? Sei, por causa dos exorcismos. Os casos que eu apanho, ouço muitas vezes as mesmas histórias. Portanto, as almas do purgatório lá estão no purgatório com juízo, rezam e não fazem ondas. E nós podemos ajudá-las, podemos acelerar o processo da sua entrada no céu, digamos assim. Oferecendo orações, sacrifícios, tudo aquilo que tem mérito aos olhos de Deus, tudo aquilo que é bom. Ó, Sr. Padre, vou ter que limpar o salão do retiro que tivemos aqui, se ninguém limpou, vou eu limpar. Posso oferecer pelas almas do purgatório. Se for feito com amor, etc. Tudo o que fizemos com amor, vale. Tudo. E acelera a purificação delas e a entrada delas no céu. É uma grande obra de misericórdia espiritual. Agora tivemos o ano da misericórdia, as obras de misericórdia espirituais. Uma delas é rezar pelos defuntos. Graças a Deus aqui ainda há o hábito, penso eu, de celebrar missa pelas almas. Não é? Pronto, é bom. E nós devemos rezar pelos da nossa família de uma maneira especial, porque temos algumas obrigações, entre aspas. Por exemplo, se os nossos trisavós não existissem, nós não existíamos também. E eles educaram os nossos bisavós, e os bisavós educaram os nossos pais, e no fundo chegou a nós. Amor com amor se paga. Não é? Agora, se calhar, eles precisam, e a gente reza por eles. Portanto, é uma grande obra de gratidão rezar pelos nossos antepassados e pelas outras almas do purgatório em geral. Pronto, penso que já disse aqui algumas coisas sobre o purgatório, depois há muita coisa que se poderia dizer. Algumas coisas... Sr. Padre, eu não quero ir para o purgatório. Eu também não. Por isso é que estamos aqui no retiro. É possível ir direto para o céu? É fácil? Não é fácil, mas é possível. Ajudas. Vou dar duas sugestões práticas para quem quer ir direto para o céu. Uma é aproveitar a graça das indulgências. A Igreja, que tem, digamos assim, a autoridade de Jesus. Jesus fundou a Igreja, deu a Pedro uma grande autoridade. Tu és Pedro, tudo o que tu ligares na terra ficará ligado no céu, tudo o que tu desligares ficará desligado. Com a autoridade que Pedro recebeu de Jesus, que a Igreja tem de Jesus, pode determinar, ligar e desligar, que quem fizer esta oração, nestas condições, recebe a remissão total das penas temporais, ou seja, do tempo que devia passar no purgatório,
E pronto. Portanto, é uma graça tremenda, aquilo que nós chamamos de indulgência plenária. Há algumas obras que são muito boas, por exemplo, ler a Bíblia durante meia hora, fazer meia hora de adoração, hoje de manhã fizemos, mais de meia hora, 1 hora. Rezar o terço em família, fazer a via sacra na igreja, são tudo obras às quais a igreja anexa uma graça tremenda que é a indulgência plenária. O que é a indulgência plenária? É limpar o tempo de purgatório, entre aspas. Porque, se bem, porque é que eu digo entre aspas? Porque lá o tempo não é como aqui, é um tempo diferente. E isso é muito bom, Sr. Padre. Só meia hora, exatamente. Porque é que a Igreja faz isto? Para incentivar a praticar estas boas obras. Porque a Igreja sabe que ler a Bíblia é muito importante. Fazer adoração é muito importante. Mas para receber estas indulgências é preciso algumas condições. Confessar-se bem, comungar, fazer a tal obra que está prevista, meia hora de adoração, meia hora de leitura da Bíblia, rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo Papa, fácil, tudo bastante fácil, e depois vem uma um bocadinho mais difícil, que é não ter nenhum apego ao pecado, nem sequer ao pecado venial. E aí é que a gente... isto é que custa dar um bocadinho de curto-circuito. O que é não ter nenhum apego? Por exemplo, às vezes há uns pecados pequeninos, mas são pecados que dão imenso jeito. Seu Padre, aquela vizinha mais chata, eu disse-lhe umas mentirinhas, mas não fiz mal a ninguém, Seu Padre. E nós guardamos aquilo nos favoritos. Agora temos os campos... Não ter a pecado. Jesus disse, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que vem mais que isto vem do maligno. E nós queremos assim uns compromissos com o pecado e às vezes não estamos verdadeiramente arrependidos. Habituamos-nos, nossa, vai estar muito jeito. Se tivermos estas 4 condições que eu disse e nenhum apego ao pecado, a indulgência é plenária, ou seja, se eu morresse a seguir, ia direto para o céu. Se falhar esta condição, em vez de ser plenária, em vez de ser de 100%, é parcial a indulgência, ou seja, abrevia o tempo do purgatório, mas não plenamente, porque eu ainda tenho ali um apego ao pecado. Então no purgatório vou ter que resolver isso. Pronto, mas vale muito a pena recorrer às indulgências. Depois, outra ideia nesta linha de evitar o purgatório. Por exemplo, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Depois cantamos. Eu gosto muito de Nossa Senhora do Carmo. Fui batizado no dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, Nossa Senhora apareceu no século XII ao prior-geral dos Carmelitas, São Simão Stock, e deu-lhe o escapulário do Carmo. E fez uma grandíssima promessa, que é, quem usar devotamente este escapulário não padecerá o fogo eterno. Mais tarde, ou seja, não vai para o inferno. Ei, Seu Padre, isso é que é bom. É isso mesmo. Por isso os Papas sempre encorajaram muito a difusão do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Qualquer padre pode impor. Antes era só um padre carmelita. Agora não. Qualquer padre pode impor o escapulário. Tem que ser imposto por um sacerdote. Depois, outra ideia. Mais tarde, Nossa Senhora apareceu a outro, já não foi a São Simão Stock, e acrescentou o chamado privilégio sabatino, que é, Nossa Senhora prometeu aos devotos dos escapulários do Carmo que ela própria iria buscá-los no sábado seguinte ao purgatório, se eles fossem para o purgatório. O sábado normalmente é um dia dedicado a Nossa Senhora, tradicionalmente. Portanto, não vai para o inferno, e se for para o purgatório, Nossa Senhora vai lá buscá-lo. É muito bom. Obviamente que não é pôr o escapulário e ir para o Benfica todos os dias. Quer dizer, viver com devoção a Nossa Senhora do Carmo, porque senão é estar quase a fazer do escapulário um amuleto, como aquela ferradura do carro. Dá sorte, Seu Padre, para não ter acidentes. O escapulário não é um amuleto, é um sacramental. Portanto, é algo que implica uma devoção a Nossa Senhora. Viver, usar devotamente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Mas que nos alcança graças tremendas. Muito bom.
Deus e os santos e Nossa Senhora são muito generosos. Pedem pouca coisa da nossa parte e dão grandes graças. Jesus da Misericórdia promete, a Santa Faustina, quem lê o livro, o diário, vê, promete, minha filha, a todos aqueles que diz que eu prometo, àqueles que fizerem isto, vai, nos 5 primeiros sábados, 5 primeiros sábados eu prometo que vão para o céu. Ei, coisas tão simples. É uma espécie de super saldos. Em janeiro há os saldos, não é? Menos 50%. O céu é menos 99%. É preciso fazer uma migalhinha. E às vezes nós não fazemos essa migalhinha. Não é? É pena. Pronto, portanto, o escapulário, as indulgências são uma grande bênção. São uma grande bênção. Aproveitar.